Hoje eu vou trazer um dos temas mais pedidos em concursos públicos distribuídos pelo Brasil afora, como, por exemplo, da PRF. Quando se fala de funções, uma coisa que precisa ficar bem esclarecido é a respeito do domínio dessa função. O contradomínio, que a gente sabe que é o conjunto de chegada, é um conjunto muito mais tranquilo. Agora, sobre o domínio, e falando sobre a sentença que define essa função, é necessário ter um cuidado, porque às vezes você pode chegar em uma coisa que não é muito bonitinha, porque a matemática se confunde nas divisões por zero, e aí você acaba encontrando uma indeterminação ou uma coisa muito absurda se você não tomar cuidado com essas restrições, né? Com as restrições que aparecem lá no domínio dessa função. Vamos ver então o que são essas restrições? A restrição lá no domínio acontece quando? Quando você tem uma coisa que fere as definições da matemática ou as propriedades que já são provadas por definições ou por outras consequências após as definições. Então, o que nós sabemos de imediato, né, a respeito dessa divisão e dessa aqui. Eu estou utilizando dois apenas como exemplo, mas nós temos que encontrar a resposta ou a que definir alguma coisa para essas três. E isso é importante porque quando você estuda restrição de funções ou restrição em domínio de funções, você analisa esses casos aqui, né? Claro, utilizando expressões algébricas, porque são exatamente as expressões algébricas que você usa nas sentenças que definem essas funções. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Eu mostro para vocês alguns exemplos com essas expressões algébricas para você visualizar melhor. Mas o pontapé inicial que muita gente deixa de lado está aqui. Então, a primeira coisa, né? Esse primeiro aqui, 0 dividido para 0. Por incrível que pareça, muita gente diz que 0 dividido para 0 é 1. Mas, na verdade, se você for fazer, vamos fazer a divisão normal, que todo mundo aprendeu, né? 0 dividido para 0. Como a gente já sabe, 0 dividido para 0 tem que dar um resultado aqui. E quando eu multiplicar por 0, o resultado tem que ser 0. Então, o 0 cumpre esse dever, né? 0 vezes 0 é 0. O problema é que o 1 também satisfaz essa condição. 1 vezes 0, 0. O 2 também satisfaz. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Ou seja, qualquer número que você colocar aqui satisfaz essa divisão. Ou seja, você tem uma quantidade infinita de respostas. Quantidade infinita de respostas. Por esse motivo, a gente diz que 0 dividido para 0 é uma indeterminação. Ok? Porque possui resposta, mas não possui uma única resposta. Então, é indeterminado. Deu para entender? Essa segunda divisão aqui, 2 dividido para 0. Vamos lá. 2 dividido para 0. Nós temos que encontrar alguém aqui que quando a gente multiplicar por 0, o resultado é 2. Pergunta, esse número aqui existe? Lógico que não, porque qualquer número que eu multiplicar por 0, o resultado é 0. Então, isso aqui não existe, ok? Ou seja, se eu estou considerando, né, que 2 dividido, pegando qualquer um, mas poderia ser qualquer número aqui, né, diferente de 0, porque se for 0, entra nessa situação. Então, pegando um número diferente de 0, quando eu dividir por 0, eu não vou encontrar uma resposta aqui. Então, não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Por quê? Porque qualquer número que você pegar diferente de 0, quando você for dividir por 0, você não tem resposta. E quando você vai pegar o 0 e dividir por 0, você tem uma indeterminação. Então, não existe divisão por 0. É onde você pensa sobre a restrição. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar quais são as situações que você pode acabar encontrando lá uma restrição. Mas aqui já você consegue imaginar, né? Divisão por 0. Então,
quando você tem uma fração, por exemplo, né, como sentença de uma função definida, né, o que você precisa ver? Se o denominador daquela fração que está lá como sentença dessa função tem zero lá no denominador. Será que aquela expressão que está no denominador acaba zerando em algum valor? Aí você pensa, se tiver, você precisa tirar esse valor do domínio, porque senão você vai ter zero embaixo. Aí o que acontece? Ou acontece uma indeterminação, ou acontece de você não ter resultado, não tem resposta. Para esse terceiro caso aqui, tem resposta? Né? Aqui tem. Quando você faz 0 dividido para 2, você tem o zero como resposta, e o zero é a única resposta que tem aqui, né? 0 vezes 2 é 0, né? Qualquer número que você colocar aqui não satisfaz a divisão, né? O zero é a única resposta que tem, e ele não causa nenhum problema. Então, o que você sabe? O numerador pode ser 0 sem nenhum problema. O que não pode é o denominador ser 0. Em nenhum caso você pode ter isso. Então, o primeiro exemplo de funções que podem ter restrição são as funções cuja sentença é determinada por uma fração, mesmo que utilizando ainda, né, uma expressão algébrica. Mas se você possui lá uma sentença em que você tem aqui um numerador, é a expressão algébrica, o denominador é outra expressão algébrica, você precisa verificar se a expressão que aparece no denominador é uma expressão que possui zeros, né? Não vou entrar em detalhe a respeito dessa questão de zeros, né? Mas se uma função possui zeros, ou se uma expressão algébrica possui zeros, significa que, na maioria das vezes, você apresenta ela na variável x, né? Significa que existe algum valor de x que faz com que toda a expressão seja igual a zero. Por exemplo, será que existe algum valor de x que faz com que essa expressão seja zero? Existe, e é apenas um. Para você descobrir qual é o valor, né? Que se você já sabe que tem. Mas qual é o valor? Você pega 2x menos 1 e iguala a zero. 2x é 1. E x é 1 sobre 2. Então, quando você substitui aqui, fica 2, o x é 1 sobre 2, menos 1. Aqui simplifica o 2 com 2 e o menos 1 é 0. Então, aqui você consegue descobrir que existe um valor de x que faz com que essa expressão seja zero. Esse valor de x é chamado de zero da expressão, né? Quando se trata de função, você fala o zero da função, se por acaso a função fosse definida por essa expressão aqui, né? Então, supondo que aparece lá aqui embaixo, por exemplo, 2x menos 1 no denominador dessa sentença aqui, né? Que define a função tal, a função f tal. Então, o que você precisa considerar, né? Precisa considerar que se isso aqui tem possibilidade de ser zero, e tem, né? No caso, a gente já descobriu que é, no caso, x igual a 1 sobre 2. Então, o seu domínio, o domínio da função f, não pode conter o x igual a 1 sobre 2, porque senão você tem problema, né? Porque acaba dividindo por zero. Então, você pega esse 1 sobre 2 e tira ele do domínio da função. Então, vamos supor que a função f vá de R para R, né? Domínio da função f, domínio aqui contra domínio aqui. Então, quem é o domínio dessa função f? Todo o conjunto dos números reais, exceto o 1 sobre 2. Ou seja, você está tirando 1 sobre 2 do domínio da função porque esse 1 sobre 2 faz com que o denominador seja zero. E você não pode ter divisão por zero. Vamos considerar, então, esse exemplo, né? A função f que está saindo de n para r, você tem que f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. E a gente vai verificar agora, por se tratar de uma fração, né? Aqui a sentença dessa função é uma fração. Nós vamos verificar agora se por acaso, né,
essa função tem restrição e qual é essa restrição para a gente tirar essa restrição dessa função, né, do domínio da função. Né? O domínio não pode ser todos os naturais sem a gente verificar essa possível restrição aqui. Então, a gente vai tentar descobrir qual é o valor de x que faz com que essa expressão x menos 1 seja igual a zero. Né? E nesse caso aqui não tem muito o que fazer, você já sabe que, né, o x é igual a 1. Se o x for 1, né, fica 1 menos 1, que dá zero. Ou seja, você teria zero aqui no denominador, e aí no caso dá uma restrição, porque a divisão por zero, né, não tem como você fazer. Né? Ou dá indeterminação, ou não existe. Então, aqui o x não pode ser 1, então você pode pegar todo o conjunto dos números naturais, como domínio, e tirar o número 1. Né? Você pode fazer isso, ou você pode escrever da seguinte maneira, né? O domínio da função f é o conjunto formado pelos números naturais, vou escrever aqui, né? O domínio da função f é o conjunto formado por todos os números naturais, né? Ou pode escrever é formado pelos números x, tais que esse x aqui é natural e diferente de 1. Né? Uma das formas de você fazer. Ele é o conjunto dos elementos x que são naturais e diferente de 1. Ok? Aí você já está fazendo a mesma coisa, né? A mesma coisa que está escrito aqui. É a mesma informação. Ou seja, você tirou a restrição. Quando você for desenhar o gráfico dessa função aqui, né? Lá na linha do gráfico vai ter uma bolinha aberta, né? Porque por esse ponto lá, o gráfico não vai passar porque tem essa restrição. Visualmente no gráfico é essa a diferença que você vai ter. Agora vale uma observação muito importante. Qual seria essa observação? Você precisa observar qual é o conjunto de partida. Porque olha só, a expressão em si, a sentença em si que define essa função f, ela possui por si só, né, você pode observar aqui, né, esse x menos 1 sobre 2, se você iguala a zero, o que você pode fazer aqui? O que você acaba descobrindo? Acaba descobrindo que o zero dessa expressão é 1 sobre 2. Ou seja, quando x é 1 sobre 2, aqui embaixo você tem o denominador igual a zero. Só que é o seguinte, x igual a 1 sobre 2 não faz parte do domínio, porque o domínio é o conjunto dos números naturais. Então, essa restrição aqui já não está no domínio. Então, você não precisa escrever, dizer que a restrição é 1 sobre 2, porque o 1 sobre 2 não está no domínio. Você vai considerar somente o domínio agora, os valores de x estão aonde? No conjunto dos números naturais. E esse x igual a 1 sobre 2 não é um x dentro do conjunto dos números naturais. Então, você precisa entender que se você tem uma restrição naquele denominador ali, você precisa verificar se por acaso aquela restrição está dentro daquele conjunto que apareceu no enunciado da questão que você está tentando resolver. Outro tipo de sentença ou expressão que pode trazer para você um problema em relação aos elementos que pertencem ao domínio são exatamente as funções reais que possuem como sentença um radical, né? Vamos dizer assim, alguma coisa lá da radiciação. Para você entender melhor, quando você fala sobre uma função real, você admite que os elementos que pertencem ao domínio dessa função são números reais. E o problema é, quando você estende isso, né, para o conjunto dos números complexos, as coisas começam a ficar bem diferentes. Então, só para você entender, a gente sabe calcular, né, por exemplo, a raiz quadrada de um elemento que é quadrado perfeito. Né? A gente sabe que a raiz quadrada de um elemento que é quadrado perfeito é um número inteiro positivo. Quando você vai calcular a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito, mas é positivo, você tem um número aqui que não é inteiro e na maioria das vezes você usa uma aproximação.
né? Para dizer que aquele número aproximado é a raiz quadrada desse caboquinho que está aqui dentro, né? Agora, um outro detalhe é que quando você vai calcular a raiz quadrada de um número que é negativo, aí você encontra problemas para fazer isso no conjunto dos números reais. E aqui começam a aparecer restrições quando a função real, diga-se, assim, importante frisar a parte da função ser real, porque se a função for complexa, não existe restrição se a raiz quadrada é de um número negativo, né? Não tem nenhum problema. Dentro do conjunto dos números complexos, você tem a resposta para calcular a raiz quadrada de um número que é negativo. O problema é, se a função é real, e aí você tem na sentença dessa função real uma expressão que envolve radical, ou seja, a radiciação, ou raiz quadrada, né? O que você vai ter como problema? Como é que você vai encontrar a raiz quadrada de um número que é negativo dentro do conjunto dos números reais? Isso não existe. Ou seja, se a função é real e a sentença envolve radical, você precisa verificar o quê? Qual o valor de x, ou quais os valores de x, se a variável for x, que fazem com que esse radical por inteiro seja negativo. Ok? Quando você faz isso, você descobre quais são todos os valores de x que fazem com que isso seja negativo, para que você retire todos esses elementos do domínio da função, para que não tenha mais restrição. Ok? Vamos colocar um exemplo aqui para você entender. Vamos para esse exemplo aqui, olha só. f de r em r, a função que é definida por raiz de x. Como esse x aqui pode ser qualquer número real, a princípio, quem que seria o domínio dessa função? Todo número real, exceto os números reais negativos. Porque, como a gente já sabe, você não tem como calcular dentro do conjunto dos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Você acha lá dentro do conjunto dos números complexos, como eu já falei anteriormente. Mas no conjunto dos números reais isso não é possível. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos os números que são reais e positivos. Tá? E aqui já está incluso o zero, apesar de que o zero não possui sinal. Mas já está incluso. O único jeito de excluir o zero seria colocar um asterisco aqui. Mas não é o caso, né? Porque o zero, raiz quadrada de zero é zero, está dentro da definição, não tem restrições. Mas se tivesse qualquer número real negativo, eu teria problema na restrição aqui. Teria raiz quadrada de um número menor do que zero e isso não é possível. Em outros casos, quando você tem, por exemplo, ao invés de raiz de x, você tem lá raiz de x menos 1. Se por acaso tem uma função definida por essa sentença, o que você vai ter de restrição? Será que a única restrição é o x igual a 1? Não, porque o x igual a 1 faz o quê? Faz com que isso seja zero. Então, o que você precisa resolver, na verdade, não é uma equação, e sim uma inequação. Como é que você faz, então, para resolver isso aqui? Ao invés de você colocar a igualdade a zero, você tenta verificar quando que isso, né, esse x menos 1, na verdade, x menos 1 é menor do que zero. É isso que você tem que verificar. Então, para isso ser verdade, o que você vai fazer? Esse menos 1 tem que estar aqui. Né? Aliás, quando vai para lá, né, quando você faz, né, somando um dos dois lados, você tem um desse lado aqui. E aí o que acontece com o sinal do menor que? Aqui está menor que, né? O x tem que ser o quê? Ele tem que ser menor ou maior do que 1? Logicamente, menor. Então, quando você não faz alterações, multiplicação ou divisão, você mantém esse mesmo sinal da desigualdade. Então, o x precisa ser menor do que 1. Ok? Então, olha só, interessante aqui, né? Observação para restrições. Qualquer valor de x menor do que 1 traz problemas aqui. Qualquer valor menor do que 1, inclusive os negativos. Que você tem ali, ó,
Até que por exemplo, pega um x aqui, o 0. 0 é menor do que 1. Então, você tem aqui 0 menos 1 é quanto? Menos 1. Aí você teria raiz quadrada de menos 1. Se você sabe sobre as definições, né, seria i, só que i é um número complexo. Não é real. Então, você precisa tirar do domínio da função, vou escrever aqui, né? Você teria que tirar do domínio da função, se por acaso, se aqui o domínio da função fosse, se a sentença da função fosse x menos 1. O que você tem aqui? Né? F de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. A gente já sabe que o x, se o x for menor do que 1, né? Aqui dentro da raiz eu vou ter número negativo. Então, qual o domínio da função? Seria todos os números reais, tais que esse x, aqui, ó, observa só, é maior ou igual que 1. Tá? As restrições, presta bem atenção, as restrições começam a acontecer quando o x começa a ser menor do que 1. Ele pode ser 1, porque o caso de 1 menos 1 é 0. Para 0 ainda tem raiz quadrada. Agora, para baixo de 0 não tem. Aí você tem aqui, para valores de x maiores ou iguais que 1, está tudo certo. Então, esses elementos que são maiores ou iguais que 1 pertencem ao domínio. Ok? É isso que você faz de compensação aqui. Esse assunto aqui, ele causa um pouco de intriga, né? Claro, né? Para você entender. Mas depois que você entende, a clareza de informação que ele traz é muito interessante, porque você tem maior entendimento a respeito do domínio e do contradomínio da função. E esse entendimento é importantíssimo para uma penca de exercícios que aparecem nesses concursos por aí. Vamos agora para esse outro exemplo. Esse exemplo agora nós temos aqui, né, desse radical, sentença dessa função. Aqui a saída é o conjunto dos números reais, mas não significa que o domínio é exatamente esse. Nós vamos tentar verificar isso aqui, né? Então, o que nós temos que verificar é quais são os valores de x, quais os valores de x que fazem com que o que está dentro desse radical seja menor do que 0, né? Para a gente tirar esses valores de x, porque são restrições aqui, porque a função é real. Então o que a gente faz agora? 4x menos 6. E a gente tem que verificar quais são esses valores que fazem com que essa expressão seja negativa, menor do que 0. E por que não menor ou igual? Porque o 0 pode sim, é uma situação, né? A raiz quadrada de 0 é 0, então não tem nenhum problema aqui. Resolvendo então, 4x é menor do que 6, então x é menor do que 6 quartos. E aí, se você for simplificar isso, dividindo por 2 aqui em cima e dividindo por 2 aqui embaixo, 3 sobre 2. Ou seja, se por acaso o x for menor do que 3 sobre 2, né, você pega aqui, né, 4x, vamos substituir já aqui, né, 3 sobre 2, menos 6, vamos lá. Aqui você tem, simplificando, né, 2 aqui, 2 vezes 3, 6, e aqui. Ou seja, quando o x é 3 sobre 2, essa sentença aqui, ou esse radical, é igual a 0. E se por acaso o x for, né, restrição, né? Se por acaso o x for menor do que 3 sobre 2, o que acontece? Vou pegar um número menor do que 3 sobre 2 aqui, né? Para ficar melhor, para a gente entender. É 1 pegar 1. 1 pegar 1. O 1, né, 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1 é menor do que 3 sobre 2. Então, vamos pegar 1. Ficaria 4 vezes 1 menos 6. 4 vezes 1 é 4, menos 6 é menos 2. Então, se por acaso o x for menor do que 3 sobre 2, nós vamos encontrar o quê? Um número negativo aqui nesse radical, né? Então, eu preciso tirar dentro desse domínio todos os números que são menores do que 3 sobre 2.
Ou seja, o domínio dessa função aqui, né? Deixa eu botar um espaço aqui. O domínio dessa função agora é o quê? É formado por todos os números reais. Todos os números reais. Tais que são maiores do que 3 sobre 2. E eles podem ser 3 sobre 2, porque eu já falei aqui que quando ele é 3 sobre 2, essa expressão zero. Então, o x ele precisa ser o quê? Precisa ser maior ou igual que 3 sobre 2. Já que os valores menores que 3 sobre 2 trazem um problema na restrição. Né? Trazem restrições, aliás, para esses valores aqui do domínio da função. Vamos agora para esse outro exemplo. Vamos pegar uma função f aqui, de R para R. E vamos definir a sentença aqui como sendo 1 sobre x. Uma sentença famosa, inclusive, né? Bom, a gente sabe que não tem nenhum problema que x seja negativo, porque, né, aqui embaixo ele pode ser qualquer coisa, só não pode ser zero. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função f é formado por todos os números reais, tal que esse x não pode ser zero. Então, essa é uma das maneiras de você representar esse domínio. Uma outra forma de você fazer isso é escrever dessa forma, né? Ó. Todos os números reais exceto zero, todos os números reais exceto zero. Então, notavelmente, você tem a possibilidade de escrever o domínio dessa função de mais de uma maneira. Você escreve aquela que você acha melhor, né? Aquela que você já tem mais adaptação, já está adaptado, né? Se por acaso não está adaptada a nenhuma delas, então, né, se você ter a visão das duas é bem interessante, porque pode ser que no enunciado, né, já caia a informação lá, e você precisa escrever outra coisa, então ele já lhe dá o enunciado e já lhe coloca no domínio, né? Ele já diz quem é o domínio. Às vezes ele quer saber quem é a imagem, então ele já vai lhe dizer quem é o domínio da função. Às vezes vai acontecer isso, né? Depende do tipo de questão que você quer resolver. Mas as restrições são basicamente independentes do modelo, né? Se for fração ou se for por acaso em forma de radiciação, você quer a fração, mas já tem os modelos ali de radiciação. Você precisa verificar pelos motivos que eu já citei, no caso da radiciação, você acaba encontrando um radical negativo, aí teria que calcular a raiz quadrada dele fora do contexto ali do conjunto dos números reais. Mas às vezes você precisa calcular aqui, por exemplo, né? Você precisa achar o denominador, né? Ou o valor de x que zera o denominador para não ter problema, né? De encontrar uma indeterminação no domínio. Vamos agora para esse outro exemplo aqui, considero importante porque se trata de, né? Aqui nós temos uma sentença dessa função f é uma fração. E observe o seguinte, nessa fração aqui, o que você tem? O denominador é uma expressão de segundo grau. Não é uma equação de segundo grau, mas é uma expressão de segundo grau. E é claro que quando você vai calcular aqui quais são os valores de x que zeram essa expressão, você vai precisar resolver uma equação de segundo grau, né? Então, você tem aqui x menos 1 ao quadrado. Pelos produtos notáveis, isso é x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, nesse caso, para você saber quais são as restrições, você precisa pegar esse x ao quadrado menos 2x mais 1 e igualar a zero. E aí você resolve essa equação de segundo grau. Nesse caso aqui, né, você sabe que uma das raízes é 1. Uma das raízes é 1. Por quê? Porque 1 menos 1 é 0, né? E 0 ao quadrado é 0. Então, uma das raízes que a gente sabe aqui é 1. É uma delas. Uma das raízes é exatamente 1. Né? Qual seria a outra raiz? Se a gente for utilizar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? Nós vamos ter b ao quadrado, que é menos 2, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c.
aqui fica 4, aqui 4. Ou seja, 4 menos 4, 0. Ou seja, os discriminantes aqui, né? Isso aqui é o valor de delta. Então, se o delta deu exatamente 0, significa que as duas raízes são as mesmas, ou seja, são duas raízes reais, mas elas são iguais. Ou seja, se x1 é 1, x2 é 1 também. Então, nesse caso aqui, a única restrição é o x igual a 1. Então, o que nós precisamos fazer aqui é exatamente isso, né? Para o domínio dessa função aqui, como é que nós vamos escrever? R menos 1. Né? Você vai escrever desse modo, ou você escreve domínio de F, é o conjunto formado por todos os números reais diferentes de 1. Né? As duas formas de você escrever o mesmo conjunto. Então, para você resolver questões que envolvem restrição em funções, claro, o contexto precisa dizer para você, e você precisa estar presente para o contexto, né? Entender que o contexto está falando para você que exige esse conhecimento de restrição em funções. É claro que nem todo enunciado de questão vai dizer que você precisa examinar a restrição no domínio da função. Mas se você vai, por exemplo, analisar gráficos, ou precisa olhar para o gráfico, ou precisa desenhar o gráfico para resolver a questão, a análise, se por acaso a sentença que define aquela questão tem restrição ou não, é super importante para você decidir qual é a resposta correta. Mesmo que essa questão, por exemplo, não seja necessariamente objetiva, você precisa ter conhecimento de análise, fazer essa análise se por acaso a questão tem, aquela sentença tem ou não restrição. Pode ser que se por acaso a função, por exemplo, mesmo tendo fração, né, o denominador, por exemplo, nunca possua a possibilidade de ser 0. Existe sim essa condição. Também, da mesma forma que a expressão que está dentro do radical ali, que o radical, na verdade, né, a expressão que está dentro do radical, né, pode ser também que aquela expressão nunca seja 0, pela própria expressão mesmo. Né? Mas você precisa estar muito atento para isso e ter condições, pelo que eu apresentei aqui, claro, não dá para falar de tudo que tem sobre restrição em funções, mas aqui a introdução, né, o que já foi comentado, já é suficiente para 2 temas enormes e que provavelmente você não terá mais problemas e não ficará mais travado nesse assunto. Bem, estamos chegando ao final desse vídeo e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E para você que deseja receber gratuitamente um material complementar de aula como essa daqui, eu vou deixar um link na descrição do meu canal no Telegram. Você pode clicar nesse link e seguir as instruções. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.